Olá, a paz do Senhor Jesus, meu nome é Manuel Siqueira e hoje estou aqui direto de Portugal, estou na Praça da Alameda, bem no centro de Lisboa, uma praça muito grande, tradicional, as grandes celebrações de Portugal, muitas vezes é feito nessa praça, né? Quando o Portugal, o país, ganhou a Eurocopa, né? Eles comemoraram aqui, eu estava aqui quando os jogadores vieram aqui, essa praça estava lotada. E essa praça também é muito interessante porque nós fazemos evangelismos aqui aos domingos, né? Quase todos os domingos entre abril e final de novembro, e temos, né, compartilhado o amor de Cristo aqui com muitas pessoas. Então hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da nossa história como missionários na Europa. Como eu disse, meu nome é Manuel Siqueira, eu e minha família fomos chamados por Deus, ali de Salvador, Bahia, para sermos missionários primeiramente na Croácia. Como assim Croácia? Croácia. Em 2012, no meio de uma conferência missionária em nossa igreja Assembleia de Deus em Salvador, o pastor Gesiel Gomes, que é muito conhecido no meio pentecostal e é conhecido em todo o Brasil, ele profetizou na nossa vida e ele disse que Deus estava a separar-nos para a missão. Eu sou crente desde meus 7 anos de idade, então eu sei que quando Deus fala pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a alguns meses, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 20 anos. Então esse chamado não alterou relativamente nada significativo em minha vida logo quando eu recebi ele, né? Então eu trabalhava em uma empresa, eu tinha uma empresa de informática, né? Eu era dirigente de uma igreja, estava a plantar juntamente com minha família uma igreja em Salvador, e em novembro de 2012 Deus confirma o chamado através de um sonho. Então eu tive um sonho onde eu via minhas bagagens todas prontas e uma voz dizia: Croácia, Croácia. E foi assim que nós descobrimos a Croácia, porque nunca tínhamos ouvido falar sobre a Croácia. E depois de um processo, né, de pesquisa, de oração, onde nossos pastores também confirmaram o nosso chamado e nos apoiaram, a nossa igreja em Salvador, e depois, né, que o campo também, através da missão ICM, nos recebeu. Então, depois de um processo, em maio de 2013, foi o ano da nossa chegada na Croácia. E sobre a Croácia, o Wilson sabe bem aí, porque o Wilson também foi missionário na Croácia com sua família, e nós vivemos juntinho, ele na mesma casa que nós, ele na casa de cima e nós na casa de baixo, durante 1 ano na Croácia. Então ele tem muita familiaridade também de falar sobre os desafios da Croácia. Então nós fomos para a Croácia, para a cidade de Dugocello, que fica a 20 quilômetros da capital. Para quê? Para plantar uma igreja. Imagine essa cidade chamada Dugocello, uma cidade de 800 anos na época. Hoje ela tem 13, 14 anos, mas na época tinha 800 anos fechado. Mais do que o Brasil, né? Mais anos do que o Brasil, e não tinha uma igreja evangélica, uma. Para vocês terem ideia, quando nós chegamos lá, as pessoas achavam que nós éramos uma seita. Quando falávamos que éramos evangélicos ou protestantes, as pessoas não entendiam nem a linguagem que nós estávamos a usar. Então foi todo um processo de ganhar a confiança deles, de aprender uma nova cultura, de aprender uma nova língua, um grande desafio para toda a família. Minha filha mais nova tinha 1 ano quando nós chegamos na Croácia. Então, meu filho mais velho tinha 10 anos, teve que aprender croata, né, já nessa idade. Então foi muitos desafios, mas em todo o tempo Deus estava se manifestando poderosamente, porque Deus, ele quando chama, ele garante, quando ele chama, ele prepara tudo de antemão para que a obra aconteça, porque a obra é dele. Ele chama trabalhadores para a sua seara, ceifeiros para a sua seara. E aí o nosso desejo é o quê? Seguir o que Deus quer, porque o que Deus quer sempre é o melhor.
Então nós chegamos ali na Croácia, fomos aprender o idioma durante uns 6 meses, 1 ano, mas nesse mesmo período começamos um pequeno grupo para plantarmos a igreja. E para a glória de Deus, depois de somente 1 ano de nós estarmos ali na Croácia, através de um milagre, a ação sobrenatural de Deus, através da sua graça, o que é que ele fez? Ele nos deu a possibilidade de abrir a primeira igreja evangélica da cidade do Gocelo. Então essa igreja está lá hoje, agora ela tem o que... foi em 2013 que começamos, agora ela tem, vai fazer 13 anos de fundada ali, né? 12 anos de fundada ali, quer dizer, porque a gente abriu depois de 1 ano que chegamos lá. E Deus abriu aquela igreja, hoje é uma igreja totalmente independente, tem a sua liderança e está sendo luz e sal naquela cidade e tem transformado aquela cidade. E quando nós chegamos lá, uma outra coisa que Deus nos deu foi o quê? Foi o desejo de plantar mais igrejas, não só uma, mas 3. E assim, foi assim que Deus nos chamou para a Croácia. Tem muitas histórias, tem muitas coisas fantásticas que Deus fez. Uma delas eu quero compartilhar nessa parte do vídeo com vocês. Nós chegamos na Croácia sem saber falar croata, claro, sem saber falar inglês, só sabendo falar brasileiro, baianês. E quando chegamos lá, 15 dias depois da nossa chegada, uma jovem croata bate na nossa porta e pergunta se poderia nos ajudar no estudo do croata. Mas, pasmem, ela falava português perfeitamente. Então, para você encontrar um croata que fala português, é realmente um milagre. Mas essa jovem tinha estudado português porque ela, como falou para nós, achou uma língua exótica. E ela era nossa vizinha e por quase 2 anos nos ajudou com o idioma. Então você vê, quando Deus quer fazer algo, Ele faz. E essa jovem, só para citar, não era cristã. Então, Deus, quando quer fazer algo, Ele... Para a glória de Deus, ficamos na Croácia entre 2013 e 2020. E Deus usou-nos como família para começar várias coisas, começar 3 igrejas, começar um programa de rádio que agora tem quase 10 anos, né? Na rádio não cristã da Croácia. Quando eu saí da Croácia, esse programa tinha ouvinte, quase 50 mil ouvintes por mês. Imagine o impacto dessa pregação que nós iniciamos na rádio da Croácia, na rádio não cristã, não era numa rádio cristã, porque lá não tem uma rádio cristã. Na rádio não cristã e as pessoas ouvindo a palavra de Deus. Fizemos outros ministérios, não só na Croácia, juntamente com minha esposa Francine, um ministério com crianças no parque da cidade do Gocelo, com o ministério da música, ajudando na igreja com a música, e vários outros ministérios que iniciamos lá na Croácia de ajudar as igrejas em plantação, de treinamento de plantação de igreja, de evangelismo e vários outros projetos. E em 2020, antes da pandemia, Deus nos chama para Portugal. E assim, eu quero dizer a vocês, porque muitas vezes as pessoas me perguntam, né? Então, Portugal é mais fácil de evangelizar do que a Croácia. E não é. Para brasileiros, de uma forma geral, Portugal, ser missionário em Portugal é muito mais desafiante do que ser missionário na Croácia. Na Croácia você tem o desafio da língua, da cultura, mas logo que você ultrapassa essas barreiras da língua e assim, aprendendo a língua, aprende a cultura, depois disso as pessoas te amam, te abraçam e querem estar com você. Mas em Portugal, o desafio é outro. Então, desde 2020, nós estamos aqui em Portugal para ajudar as igrejas também, não só a igreja. Imagine que Deus nos deu uma visão da nossa igreja ser uma igreja para ajudar outras igrejas. Ajudar outras igrejas a adaptar
como evangelizar os portugueses, como evangelizar nesse país. Ajudar como sobre evangelismo, sobre discipulado, ser um exemplo para outras igrejas e ajudá-las. Por isso que a nossa igreja aqui em Portugal, a igreja que minha mãe iniciou em 2014, juntamente comigo também, que eu estava aqui, vim aqui para a inauguração dessa igreja. Então, quando nós viemos em 2020, eu assumi essa igreja, né, para ajudar nessa adaptação cultural ao estilo europeu. Porque é um grande desafio da igreja que quer ajudar em Portugal, principalmente igrejas brasileiras, é vir e fazer tudo como se faz no Brasil. Então ele vem, muitos pastores, missionários, pessoas bem intencionadas, vêm para cá e faz igreja exatamente como faz no Brasil. Então só vai atrair quem? Os brasileiros. E a igreja, ela tem que ser para toda a gente, para todo mundo. Então, uma igreja que quer evangelizar e quer ser impactante na sua área, ela tem que ser uma igreja para todos. Mas muitas vezes essas igrejas brasileiras, missionários e pastores que vêm do Brasil, sem o treinamento às vezes adequado, sem o conhecimento adequado, vem e faz somente e repete as coisas que já faziam aí no Brasil. Então é muito desafiante para muitas igrejas perceber que há uma diferença. A cultura europeia é diferente da cultura brasileira. E às vezes as pessoas não levam em consideração isso. Então nós estamos cá em Portugal desde 2020 nesse projeto, né, de ser uma igreja exemplo para outra igreja, ser uma igreja que ajude outras igrejas. Por isso que nossa igreja trabalha em muita parceria com a Aliança Evangélica Portuguesa. Então nós fazemos muitas ações junto com a Aliança, porque a Aliança Evangélica Portuguesa, né, já diz, né, que são dos portugueses, normalmente hoje é a instituição mais forte e que tem possibilidade de dar uma ajuda real às igrejas. Tanto a igreja de maioria brasileira como a igreja de maioria portuguesa. Mas estamos cá para isso, para ajudar a igreja, ajudar no crescimento da igreja, né? E Deus tem feito grandes coisas. Então pronto, vamos contar alguns testemunhos que nos impactaram. Sinceramente, o que eu amo em Deus é o momento que Ele se revela. A Bíblia diz claramente, aqueles que me amam serão amados do meu Pai. E nós viremos para Ele e nos manifestaremos a Ele. É como eu disse, é o momento Deus de dizer assim, olha eu aqui. É o momento que Deus faz algo que é totalmente fora do teu controle. Não tem como você planejar, não tem como você pensar, porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. E esses momentos, olha eu aqui, de Deus, são o que mais me encorajam em todo o processo de ser um missionário no campo, que é difícil ser um missionário. Está longe da sua família, está longe da tua cultura, está longe da tua terra. Passar por dificuldades, às vezes chorar sozinho, estar ali passando por aqueles desafios de entender a língua, de entender a cultura. Então, esses momentos que Deus se revela são fantásticos. E eu posso contar alguns, né, que me impactaram. Eu quero contar um sobre provisão de Deus. Eu lembro que fomos convidados como família para fazer parte de um acampamento na Croácia. E tudo desse acampamento o pessoal nos ofereceu gratuitamente. Então a única coisa que tínhamos que pagar era a viagem até esse acampamento. Mas estar lá durante 7 dias foi uma oferta de pessoas para nós. Mas foi muito interessante porque durante esses 7 dias nós tínhamos funções dentro desse acampamento e Deus nos usou e foi uma coisa maravilhosa. Mas teve algo no acampamento que me entristeceu, que foi uma certa hora do dia, o carrinho do sorvete entrou, né, no acampamento e todo mundo correu no carrinho do sorvete e comprou o seu sorvete. E eu não tinha recursos financeiros para comprar o sorvete para os meus filhos.
E é interessante que eu quero contar isso, não é para dizer que eu não tinha o dinheiro do sorvete sempre. Não, Deus manda, mas nesse dia específico eu não tinha. E era interessante porque eu me entristeci e eu fiz uma oração muito simples. Eu disse: Deus, olha, aqui é muito bonito, tá tudo muito bom, mas eu não tenho o dinheiro do sorvete. Isso eu me emociono ao contar, porque é um cuidado de Deus. E é interessante que eu fui dormir, disse só isso, orei, e no outro dia estávamos no local, aí uma senhora que tinha vindo da Alemanha, né? Nós estávamos, eu e minha esposa cantou, eu toquei. Depois que nós acabamos aquele momento de adoração, a senhora veio, me deu 50 euros e disse: aqui o dinheiro do sorvete. E isso mostra o quê? O cuidado de Deus. Então é um Deus que faz isso. E sobre provisão financeira de Deus eu posso contar centenas de vezes que a gente fez oração e Deus respondeu. Eu lembro também uma outra vez, nesse mesmo acampamento, que precisávamos renovar o nosso visto na Croácia e precisávamos exatamente de 600 euros. E eu estava a orar naquele dia dizendo: Senhor, precisamos renovar o visto, a situação não está fácil, eu não tenho esse recurso. E logo depois, minutos depois, eu recebi uma mensagem de um irmão dizendo: Manuel, acabei de mandar 300 euros para você. Então o meu coração se alegrou e disse: eu preciso de 600, então já tenho 300. Aí eu fui na conta, né? Essa facilidade de hoje em dia, você vai no aplicativo do banco e vê. Mas quando eu fui no aplicativo do banco, em vez de ter 300 euros, tinha 600. E o irmão se atrapalhou, mandou 300 duas vezes e tinha lá duas vezes de 300. Aí eu disse: eu acho que Deus tocou no coração dele para dar mais. Então eu já tinha aquele dinheiro. E eu lembro quando eu voltei ao Brasil, eu tive um encontro com esse irmão e disse: obrigado pelos aqueles 600 euros que você mandou. Ele disse: não mandei 600 não, mandei 300. Eu disse: não, entrou 600, porque ele disse: não, eu mandei 300. Olha o cuidado de Deus. Então Deus se manifesta de uma tal forma fantástica na provisão, no cuidado, nas pequenas coisas, na salvação de vidas, no encorajamento, porque Deus é bom. E para finalizar, gostaria de mandar uma palavra de encorajamento. Primeiro, para vocês que estão a orar pelo campo missionário, creiam no poder da oração. Lembro-me quando eu cheguei na minha igreja em Salvador e tinha um grupo de mulheres orando, e tinha poucas mulheres orando, e Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo e disse: você lembra isso e isso que aconteceu na Croácia? E o Espírito Santo me falou: porque essas mulheres estavam orando por vocês. Isso me encheu de alegria, de saber que tão poucas pessoas ali estavam a clamar por nós. Mas Deus não quer a quantidade, Deus quer um que clame, um que se coloque na brecha. Então, eu quero encorajar vocês que vão ser missionários no campo, mas em oração, intercedendo pelos missionários, clamando pela vida dos missionários. Então, para vocês eu quero dizer: creiam no poder da oração. Também eu quero falar com vocês que são missionários, que ajudam financeiramente, que mandam um dinheiro para o missionário comprar o sorvete também. Às vezes uma pequena oferta, mas que tem um grande valor no campo missionário. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês e eu quero encorajá-los. Porque quando você manda para o missionário, você está mandando uma oferta a Deus. E Deus recebe. E claro, Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus abençoa a nós aqui no campo através dessa oferta, mas a vocês aí também. E eu quero encorajar você que talvez está a pensar a ir para o campo missionário, seja lá onde Deus chamou você. Às vezes Deus te chama na sua própria comunidade. Às vezes Deus te chama para uma outra cidade ou um outro estado do país. Ou para fazer missões transculturais, como nós aqui. Então, para vocês, eu quero dizer que se Deus chamar,
primeiro, Ele vai confirmar. Mas eu quero te falar para esperar o tempo de Deus, porque tudo tem um tempo. Mas também quando chegar o tempo, não diga não. Não veja as dificuldades somente, mas age em fé. Porque aquele que Deus, mesmo Deus que te chamou, Ele garante. Ele garante todas as coisas, porque em Efésios 2:10 diz que é uma obra que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. Deus já preparou todas as coisas. Já preparou os recursos financeiros, já preparou a equipe que vai te ajudar, as pessoas que vão te apoiar, os parceiros. Então, Deus preparou tudo, até as dificuldades, os desafios, Deus preparou. Porque quando Deus chama-nos para o campo missionário, não é só porque somos melhores ou temos um chamado especial. Não, Ele também quer trabalhar em nós. Quando Deus te chama para o campo, é igual quando Deus chamou Jonas para Nínive. Ele quer mudar também algo em você. Ele quer ampliar sua visão. Ele quer te mostrar coisas diferentes. É quebrar preconceitos, quebrar barreiras, talvez que esteja aí dentro de você. Então, o chamado para o campo também é um chamado a transformar a sua vida, a um crescimento espiritual. Então, obedeça ao chamado de Deus. E por fim, eu quero dizer, se Deus te chamou para o campo, nunca pense que você é a solução. Deus já está lá, Deus já preparou muitas coisas lá. Então você só vai para contribuir no que Deus já está fazendo. Não que você ou eu ou quem quer que seja sejamos especiais, porque todos somos especiais diante de Deus. Mas porque Deus tem uma obra e pela sua graça decidiu que você fará parte dela. Então chega no país, chega na cidade, chega naquela localidade e procura saber de Deus o que Ele quer. O que é que Deus quer de você ali? E por fim eu quero deixar esse conselho. Não pense que o trabalho é feito sozinho. Se alinhe com outras pessoas já na região que estão a fazer a mesma coisa. Que Deus já chamou para fazer a mesma coisa. Então, não fique um lobo solitário fazendo missões, porque a missão se tornará muito mais difícil, muito mais difícil de se adaptar, difícil de ter verdadeiros resultados. Então se alinhe com pessoas, forma equipes lá no local, esteja disposto a aprender, a mudar os seus conceitos. Então se você foi chamado para o campo missionário, Deus está a trabalhar em você e quer trabalhar mais em você e na sua família. Ok? Fique na paz, que Deus continue abençoando, ore pela nossa família, estamos aqui em Lisboa, a fazer o trabalho que Deus nos chamou a fazer. Ore por nós, se quiser nos ajudar, o pastor Wilson tem os contatos, se quiser saber mais também tem os contatos, é só entrar em contato que nós teremos o maior prazer de responder a vossas perguntas e também as vossas solicitações. Fiquem na paz e Deus continue abençoando.